Maranata, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, sobre esse povo de Deus valente, povo que ama o Senhor, que ama a sua palavra. E hoje eu trago uma reflexão com base na necessidade que nós temos de ler a palavra, de amar a palavra, para aprendermos, veja bem, aprendermos a temer a Deus. Uma das características dos últimos tempos, tempos difíceis, como Paulo escreve a Timóteo, é a falta de temor a Deus, é a falta de reverência, é a ausência do valor em nossas vidas, de valorizar o que é valioso para o Senhor, seus princípios, seus mandamentos. Isso ocorre por conta da ausência da palavra de Deus em nossas vidas. Olha que interessante que nós percebemos em Deuteronômio, capítulo 17, quando Moisés está determinando ao povo acerca do futuro rei que eles teriam, como deveria ser a vida desse rei. Uma coisa que chama atenção é que ele deveria ter junto de si uma cópia da lei. E não apenas ter uma cópia da lei, mas lê-la todo dia, para, veja bem, que aprendesse a temer a Deus. Olha o texto. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Ele deveria ter uma cópia só para ele, veja bem. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Todos os dias. Não era para ler a lei em um momento específico, cultual, em uma cerimônia, em uma liturgia. É para tê-la consigo e lê-la todos os dias. E o que me chama a atenção aqui era a expressão, para que aprenda a temer a Deus. Olha que interessante, nós precisamos, veja bem, aprender a temer a Deus. Nós, por nós mesmos, pela nossa natureza, pelo nosso raciocínio humano, nós não tememos a Deus. Isso é algo que precisa ser adquirido, aprendido. Diferentemente do que a mentalidade religiosa entende, muitas vezes, na nossa cultura brasileira, todo mundo teme a Deus, ou tem uma noção de Deus, né? A não ser, eventualmente, aquele que é ateu, alguma coisa nesse sentido. Mas a verdade é que nenhum de nós sabe temer a Deus. Nós pensamos acerca disso, ou achamos que sabemos, mas para que esse temor impregne a nossa mente, o nosso coração, nos transforme, nos modele, é preciso ler a Bíblia, ler a palavra. E veja bem, todos os dias. E diz aqui ainda, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Isso fará, olha a consequência, que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os seus descendentes. Veja bem, isso nos traz humildade, amor ao próximo, respeito ao próximo, unidade. Nós precisamos investir tempo na leitura, meditação bíblica diária. E a meditação, na mentalidade judaico-cristã, a meditação bíblica, ela não é um silêncio, um esvaziar a mente. A meditação é repetir, é ouvir, é praticar, é realmente fazer disso uma prática. Essa é a mentalidade. Como diz, o salmista diz, aquele que medita dia e noite na lei do Senhor não é aquele que fica com a mente esvaziada. Ok? Precisamos entender isso. E para encerrar, fazendo um paralelo com o Novo Testamento, com o que Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo aqui dando as suas últimas instruções antes de entregar a sua vida, antes de ser morto como mártir, ele dando as suas últimas instruções a Timóteo, ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu vou ler de novo. Toda a escritura divina é inspirada. E ela é útil, veja bem, para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que tremendo. Para que seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, esteja preparado, para que eu esteja preparado, para que você esteja preparado, esteja preparada para toda e qualquer boa obra. Eu preciso ser instruído, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser repreendido.
E isso através da palavra de Deus. Então, meus irmãos, uma ausência que nós vemos em nossos dias no contexto cristão é a ausência da leitura bíblica, da meditação na palavra de Deus. Muitas vezes usamos jargões, textos populares, mas não paramos para refletir, porque é isso que gera o temor, isso que gera a mudança. A própria Bíblia diz, Paulo escreve aos Romanos, dizendo que a fé vem de ouvir a palavra. Se eu não ouço a palavra, se eu não leio, pelo contrário, eu invisto meu tempo em séries, em outros livros, em entretenimento, em qualquer outra coisa, e deixo de lado, eu não estou sendo alimentado pela palavra, estou sendo alimentado por outras coisas. E a consequência natural é a ausência do temor a Deus. Ok? Então, que em nome de Jesus, eu e você tenhamos uma mudança de atitude em relação à palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém?